Boa noite. Boa noite. Hoje vamos conversar com o economista Rodolfo Costa, professor da UERN, doutor em economia. E as movimentações políticas da base de Fátima Bezerra e da oposição em Apodi. O cenário político está no ar. Começando mais uma semana, hoje segunda-feira, participe do programa de hoje. Lembra aquele assunto que a gente vem conversando? É impossível de esquecer, eu acho, viu, Vonuvo? Que está afetando o nosso dia a dia e é impossível a gente não colocar tudo na ponta do lápis para ver se dá para dar uma esticadinha, né, no nosso rendimento, no nosso dinheiro, porque está tudo muito caro. Todo mundo escuta isso em toda esquina. É a conversa de fila, né, Vonuvo? Quando a gente encontra alguém em fila, ou fala do tempo, ou agora o assunto é, tá tudo caro. Tudo dobrou de preço, aumentou aí muito mais que 50% e está todo mundo sentindo na pele a inflação. Vamos conversar com o professor da UERN, é doutor em economia, Rodolfo Costa, que vai conversar um pouquinho sobre este assunto com a gente, a carestia dos preços, o que está acontecendo, quais são as perspectivas, vamos falar também da alta da gasolina. E você, se tem sua pergunta, manda para a gente. Twitter, @CenaPolíticoTCM, WhatsApp 88028979 e também o nosso Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Participe. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, Carol. A velha ajeitadinha. Boa noite para você que está nos assistindo aqui em Mossoró, em todas as cidades que possuem os serviços da TCM. Começamos mais uma semana falando sobre economia, mas a gente tem informações sobre eleições 2022, tudo sobre a política. Você, claro, fica sabendo aqui no cenário político e também lá na rádio, viu? No Meu Dia TCM. Você que vai deixar seu filho na escola, você que está trabalhando, está fazendo as atividades domésticas, sintoniza 95.7 para você ficar por dentro também de tudo que acontece na política no seu rádio. Vamos falar de inflação? Os preços, os alimentos foram os produtos que mais sofreram com a inflação nos últimos 12 meses. Algumas verduras e legumes chegaram a ter aumento de mais de 100% nos seus preços. Ter salada no prato está custando cada vez mais caro para o brasileiro. De abril de 2021 a abril de 2022, a cenoura ficou 178% mais cara. O tomate sofreu um aumento de 103% e o alface de 45%. Quem costuma vir na feira semanalmente está sentindo a diferença na hora das compras. Fazia uma feira com R$900, agora estou fazendo com 1.400. As mesmas coisas que eu comprei o mês passado, comprei esse mês agora. Agora nesse mês eu comprei. Quer dizer, se continuar desse tudo mais caro, se continuar desse jeito, no próximo mês vai ser o quê? Vai ser 1.700 para poder fazer a mesma compra, a mesma quantidade, entendeu? Porque lá em casa a gente, assim, tem um sistema de economia que a gente sabe o que gasta. Vamos dizer, gasta 3 kg de tomate por semana, então a gente só compra 3 kg de tomate por semana, entendeu? É assim, já no modo dos preços exorbitantes. Quando a senhora chega aqui e vê a batata, a cenoura, o tomate mais caro, faz o quê? Eu diminuo, eu levo a metade, meio quilo de um, meio quilo de outro, para não estragar. Mas está sentindo assim, está pesando no bolso comprar verdura agora? Pesando muito no bolso. Não é só o meu, não, de todos. Todo mundo que chega aqui reclama. Se não comprar 1 quilo, comprar meio, comprar 100 gramas, desde que eu cheguei na Cobal, todo dia eu levo meu pedacinho de carne, que seja pouca, seja muito, mas todo dia eu levo. Às vezes eu levo 15, até agora eu comprei 17, tem dia eu compro 13, tem dia eu compro 14, depende do dia que eu ganhar. Tem dia que eu não ganho nada, só levo tanto que eu tenho no bolso. Aí eles reclamam às vezes porque a gente sobe o preço do caju, porque a caixa de caju a gente comprava R$40, hoje estamos comprando por 80, quer dizer que subiu outro preço por cima. Então o que é que eu posso fazer? Tenho que aumentar para poder atravessar os meus consumidores. Eles acham caro, quem levava 5 pacotes leva 3, quem levava 10 leva 5, e assim eu vou levando ao barco como Deus manda. Apesar da gasolina ter sido o item que mais contribuiu para a inflação no mês de abril, foram os alimentos, principalmente as verduras e legumes, que lideraram o ranking das maiores altas nos últimos 12 meses. Não só o consumidor, mas também quem vende os produtos tem sofrido com a alta nos preços. Angélica diz que a reclamação dos clientes nos últimos meses tem sido constante, mas como está caro para todo mundo, eles acabam voltando para comprar.
Os clientes estavam reclamando muito nesse último mês? Sim, tava muito. Chegava aqui, tem uns que pegavam e soltavam logo. Vixe, tá caro demais. Assim, não depende muito da gente, não, que somos comerciantes, não. Depende do agricultor, da situação dele. Assim como chuva demais, que aprudece tudo. De acordo com os comerciantes, nesta última semana, as verduras, legumes e frutas tiveram uma redução significativa nos preços. Ainda assim, para a dona Francisca, os preços estão altos e ela desistiu de comprar os produtos no supermercado e buscou a feira para tentar economizar. Aqui está mais em conta que no supermercado. Porque aqui a tomate está de R$4, o supermercado está de R$6. Conseguiu levar mais produtos hoje? Conseguimos levar mais produto, porque está em conta. Pois é, é o que um dos entrevistados disse, né? Você comprava R$40 de determinada coisa, agora gasta 80 por mês. O gasto total com as compras básicas, supermercado, era R$500 por mês, agora é mais de R$1.000. É uma diferença muito grande no orçamento do brasileiro, que tem um salário mínimo que não está lá essas coisas também. Então, vamos conversar com o professor Rodolfo Costa. Ele é doutor em economia, é professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, está aqui com a gente. Professor, não sei se dá para resumir agora em uma fala só, mas o que é que está acontecendo com os preços no Brasil? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Vanúvio. A todos que assistem a TCM. Uma frase é bem complicada, assim, porque, como a gente estava falando aqui há pouco, é uma questão que talvez norteie muito as campanhas, né? Hoje, resolver a inflação é uma tarefa que o Banco Central tem e, assim, ele vai ter durante toda essa nova gestão que está por vir, né? Ou se manter a gestão atual. Então, assim, é a tarefa do momento. Não dá para resumir numa frase, não, mas o local é lá que nós temos que trabalhar para corrigir esse problema da inflação. Essa inflação, ela tem ali aspectos que vão da pandemia, passando pela guerra na Ucrânia, muitos falam sobre isso, mas a política econômica do Brasil, o que ela tem a ver com tudo isso? Nesses momentos assim que nós enfrentamos, esses 2 últimos anos aí de pandemia, tivemos várias forças assim que impediram a produção. A nossa matriz produtiva, ela meio que foi pouco utilizada nesse momento. Então, a gente teve pouco insumo para produzir qualquer coisa. Isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer que a gente tem pouco produto para oferecer no mercado. Mas tem um contingente de pessoas que só cresce. A gente teve muitas mortes com a pandemia, infelizmente, mas também tivemos muitos nascimentos. O Brasil continua crescendo em população. Então, a nossa demanda continua crescendo e a gente teve uma matriz que não foi capaz de suprir minimamente essas condições. Com a pandemia, menos ainda. Então, essa condição de pouca oferta no mercado é o que tem impulsionado a inflação nesse momento. É claro que nós temos alguns aspectos que são ligados ao comércio internacional, comércio entre as nações, que impede, porque a gente consome muito produto internacional de outros países. A gente tem uma vasta carteira em outros países, mas, a princípio, nós temos a nossa matriz pouco utilizada durante esses últimos 2 anos, e isso levou bastante a esse efeito, assim, conduziu bastante esse efeito ou esse porte que a inflação tem hoje. Não tem como a gente não misturar a política com a economia nesse debate, porque, inclusive, essa questão econômica está sendo utilizada muito politicamente. E o presidente Jair Bolsonaro, ele tem utilizado com frequência o argumento de que a campanha pelo Fique em Casa, utilizada pelos governadores, foram um grande motivador da situação econômica que o Brasil está vivendo hoje. É por aí, professor? Eu vejo nesse tom que eu citei anteriormente. Primeiro, nós temos uma matriz produtiva que foi pouco utilizada nos 2 últimos anos. Então, nós temos pouco insumo. Esse momento agora, levando assim para o lado da política econômica em si, não da política partidária, mas sim da política econômica, o que acontece? O Banco Central, na minha visão, ele deveria estar fazendo justamente o contrário. O que ele faz hoje? Estamos com inflação alta, eleva a taxa de juros. Elevar a taxa de juros é deixar o dinheiro mais caro.
é perder o poder de compra do consumidor. É por isso que o nosso colega falou aí, ó, que eu comprava com R$40, agora eu gasto 80. Ele perdeu o poder de compra. Toda a vida que o Banco Central elevar a taxa de juros, ele está tentando fazer com que esse poder seja recuperado. Só que isso só é válido quando as pessoas estão com muita renda. Como foi, por exemplo, no final do ano de 2010, 2012. As pessoas tiveram acesso ao crédito, todo mundo estava com muito dinheiro, aí aquilo tinha muita gente com muito dinheiro, e isso gerou inflação. Aí esse tipo de inflação se combate com a política econômica do tipo de expansão dos juros. Mas o nosso tipo de inflação não é mais de demanda. Não é mais porque as pessoas têm muito dinheiro. É porque está faltando produto. A gente chama isso lá na economia de inflação de custos. Não tem produto suficiente para as pessoas comprarem. Então, aquelas que querem comprar, que estão dispostas a comprar, vão ter que pagar um pouco a mais. E como é que você combate isso? É aumentando juros? Não. A gente faz justamente o contrário. A política econômica recomenda que a gente diminua os juros. Para quê? Para que as empresas, os produtores, eles consigam captar recursos, seja via BNDES, seja fundos como FNE aqui no Nordeste, FNO no Norte, enfim, seja fundos dos bancos privados mesmo. Então, você baixa a taxa de juros para que essas pessoas tenham condições de ter acesso ao crédito e retomem a utilizar toda a matriz produtiva que a gente tem, ofertando mais produtos e levando, consequentemente, a uma redução dos preços. Esse seria o mecanismo adequado para a política econômica do Banco Central, que ele não vem sendo feito. Então, assim, politicamente, do ponto de vista fiscal, os governos estão, assim, eu diria assim, um termo até simples, bem simples, assim, eles estão endinheirados. A inflação só é bom para o lado fiscal. Os governos arrecadam muito com a inflação. Eles precisam de muito menos comércio para conseguir uma receita tão grande. É por isso que prefeituras e estados estão numa condição financeira, ou deveriam estar numa condição financeira, muito satisfatória. Veja o nosso governo. O nosso governo conseguiu pagar 3 folhas que estavam atrasadas. Por quê? Porque nesses momentos de inflação alta, os governos se beneficiam com as receitas. Mas do ponto de vista monetário, que é onde o Banco Central, onde a política econômica deveria entrar forte, eles não estão agindo. Então, o problema da nossa inflação hoje, é claro, é um problema de inflação de custos, ou seja, está faltando produto no mercado. Mas, ao mesmo tempo, o Banco Central está fazendo com que falte mais ainda, porque ele está encarecendo o crédito aos produtores, né? Próximo bloco a gente detalha melhor isso. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta.